Está começando mais um episódio do Solta Esse Fio, um podcast sobre experiências, brisas, histórias de vida e o que mais acontecer durante a semana. Eu sou o Henrico. Eu sou a Jade e o fio da semana é pós-burnout e vulnerabilidade. Lembrando que aqui a gente tá numa conversa, que é pra ser um bate-papo, uma conversa descontraída entre amigos. Imagina que você tá no fumódromo da balada, aquele momento em que você fala com uma pessoa completamente estranha sobre coisas muito profundas da sua vida e às vezes sobre umas reflexões aleatórias, umas brisas que você teve. Então, essa é a ideia desse podcast. E hoje, né, a ideia aqui também é a gente conseguir falar um pouco sobre como tá sendo pra gente esse pós-burnout, falar como tem sido pra gente ser tão vulnerável, quais as nossas dificuldades nesse processo, como foi pra gente depois de receber o diagnóstico, essas coisas. Eu tinha feito um post lá no Instagram perguntando se vocês tinham alguma ideia de conteúdo pra gente gravar, alguma coisa que vocês gostariam que a gente falasse. E a Dalila, maravilhosa, um beijo Dalila, mandou pra gente falando que tinha curiosidade e gostaria de ouvir a gente falando um pouco mais sobre isso. Se você não ouviu o episódio 6, que é Como Ter um Burnout, foi o primeiro episódio em que a gente falou sobre como foi pra gente ter o burnout, sobre como a gente chegou nesse momento, o que levou a gente a ter um burnout. E aí você vai lá, escuta esse episódio, e depois você vem aqui escutar esse episódio, que aqui a gente vai falar um pouco mais do pós, né? E aí a gente pode começar falando como foi o choque inicial de receber um diagnóstico. Como foi pra você, meu amor, receber o diagnóstico de ter um burnout? Eu acho que eu meio que já sabia quando meu primeiro terapeuta conversou comigo sobre. A gente, durante as sessões, o que mais me chamava a atenção, eu acho que era o fator depressivo, mas eu sentia essa vontade inexistente para qualquer outra coisa da minha vida. Eu era uma pessoa que, sei lá, se você me chamasse para fazer qualquer coisa, se você me chamasse para estar em qualquer lugar, se precisasse de ajuda, que eu tivesse presente, ou no trabalho, se tava faltando gente, ou se tava com trabalho demais, eu ia lá, passava algumas horas no meu horário normal, que era o comum. Eu tava sempre, na minha cabeça, me entregando 100% pra tudo. E a partir do momento em que isso foi de 100 a 0 em 10 segundos, que eu não consegui fazer mais nada, que eu não tinha bateria social pra falar com ninguém, não tinha energia pra cuidar de mim mesmo, pra nada do tipo, a primeira coisa foi como se realmente eu tivesse num carro em que ele freou com tudo. Eu bati a cara no painel, fiquei meio em choque, meio atordoado, sem entender o que estava acontecendo, mas eu percebia que todo o resto em volta de mim, como se estivesse numa pista, estava passando em alta velocidade e eu estava ali parado, sem entender o que estava acontecendo ou como aquilo tinha acontecido. Por mais que não seja um evento específico, que gatilho burnout é uma construção e tal, como a gente falou na primeira parte, digamos assim, desse de burnout, foi essa sensação de que eu estava vindo numa crescente e aí do nada, dado um tempo assim, um período, a coisa foi caindo. Eu não pude parar de trabalhar necessariamente, não pude parar de viver minha vida, mas a coisa mais simples e mais básica possível estava exigindo o máximo de esforço. E conversando com o terapeuta, com o primeiro terapeuta, até a analogia que ele usou na época foi em que é como se coisas que eu faço, eu deposito energia nelas. E essas coisas, elas retribuem uma certa energia de volta pra gente continuar, é o ciclo da vida. E eu fui colocando muita energia, muito a mais do que aquilo que eu tava depositando energia tinha capacidade de me retornar. E cada vez mais essa bateria foi decaindo, 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 até chegar num ponto em que ela zerou. Então, entender que isso tudo aconteceu é você olhar para trás e você ver que você estava negligenciando vários aspectos da sua vida. Estava abusando de uma potencial energia que você tinha, de uma potencial capacidade que você tinha, e aí chegou num ponto em que você não tem capacidade para mais nada. Aí você se sente uma pessoa inútil, você se sente um péssimo amigo, se você estiver relacionando com alguém, você se sente um péssimo par, se você tiver parentes perto de você, você vai se sentir um péssimo filho, pai, mãe, enfim, você vai se sentir horrível porque você não tá conseguindo fazer absolutamente nada. E aí onde vem essa sensação de vulnerabilidade ao extremo. Então acho que o grande choque do pós, de entender e de diagnosticar com o meu primeiro terapeuta, foi de me ver exposto e me sentir incapaz. Além de vulnerabilidade, essa grande sensação de impotência, de você ser um incapaz, de você não conseguir fazer nada. Eu acho que isso é o que mais marca, é o que mais pega, pelo menos comigo. E como foi pra você? No primeiro momento, eu acho que eu demorei muito pra aceitar. Eu acho que já entra até num segundo ponto que a gente tinha deixado anotado aqui pra falar sobre. Eu demorei muito pra aceitar que eu tava esgotada, que eu não tinha mais energia, que eu não conseguia mais. Porque assim como você falou, eu também era uma pessoa que tava sempre disposta. Não tinha não pra mim. Eu também sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade de impor limite de maneira geral na minha vida. Então eu sempre tava pronta, era pau pra toda obra, como fala, sabe? Então
Então, meus amigos chamavam pra sair, eu tava pronta, meus amigos precisavam de ajuda, eu tava pronta pra ajudar, meu trabalho precisava de mais dedicação, eu tava pronta pra me dedicar. Eu nunca colocava essa dedicação tão grande em mim mesma, ou em outras áreas da minha vida, ou no meu cuidado pessoal, no meu cuidado emocional, né? Eu nunca dediquei tanto tempo pra desenvolver os meus limites, enfim, como a gente já falou também no episódio anterior. E aí, quando eu me vi completamente esgotada, não conseguindo realizar coisas que pra mim antes eram muito simples, eu não tinha energia pra estar com os meus amigos, eu não tinha energia pra estar com a minha família, eu demorei pra aceitar que eu tava doente. Não que eu tenha demorado pra acreditar que eu tava doente. Eu sabia que eu tava doente, mas eu acreditava que eram outras coisas. Ah, é a minha ansiedade. Ai, é depressão, que nem você falou. Eu também inicialmente achei que era só depressão, que eu ia tomar remédio e que eu ia melhorar e que as coisas iam se acertar de novo. Conforme a ficha foi caindo de que alguém me mandava bom dia no trabalho, eu não tinha energia pra responder. Eu começava a chorar, eu surtava. Eu não tinha energia pra ver os meus amigos, eu não tinha energia pra estar com a minha mãe, eu não tinha energia pra fazer coisas que eu gostava. Aí foi quando começou a bater esse choque de pensar, meu Deus, e agora? E agora o que eu vou fazer? Porque agora eu não consigo fazer coisas que antes eram tão naturais pra mim, como que vai ser daqui pra frente, sabe? Tipo, o que eu vou fazer no futuro? Como eu vou resolver minha vida? Como eu vou pagar as minhas contas? E aí foi vindo essa sensação de estar vulnerável e de não saber como ia ser o dia seguinte. E eu nunca tinha me relacionado muito bem com a vulnerabilidade antes, porque eu construí muitos muros ao longo da minha vida pra me proteger do luto, como eu também já comentei em alguns episódios anteriores. Meu pai faleceu quando eu tinha 16 anos. Então, a partir dali, eu criei cascas e armaduras muito, muito grandes e muito intransponíveis, porque eu tinha muito medo de estar vulnerável, porque a vulnerabilidade tinha me trazido muita dor ao longo da minha vida. E aí, quando eu me vi vulnerável, aquilo foi um choque muito grande e tem sido um choque muito grande até hoje. A coisa mais complexa pra mim até agora está sendo lidar com essa vulnerabilidade, com essa sensação de impotência, essa sensação de, meu Deus, eu sou uma inútil que não consigo fazer nada, eu não consigo, sei lá, me relacionar com os meus amigos, eu não consigo manter uma conversa com a minha mãe, eu não consigo trabalhar, o que eu vou fazer agora, sabe? Lembro de também ter tido bastante dificuldade com a parte de aceitação. Eu tive alguns avisos de algumas pessoas ao meu redor falando cuidado, você pode acabar tendo um burnout, fica atento e tal. E aí quando aconteceu, eu também não quis aceitar de primeira. E o que tornou ainda mais difícil depois compartilhar essa experiência, conversar com as pessoas ao meu redor, porque eu trabalhava numa empresa pequena, que tinham 15 pessoas, e eu fazia bastante coisa dentro da empresa. Eu era desenvolvedor, eu era head de TI, tinha mais 4 pessoas que eu liderava. Eu já não tirava férias há anos, não tinha chance alguma de eu não conseguir trabalhar. Se nem planejado eu não conseguiria parar, imagina assim do nada. E eu também comecei a me isolar, então eu não conseguia relacionar com meus amigos, etc. Então como que eu vou conversar com eles sobre isso, sendo que alguns me avisaram e eu talvez na hora não dei a atenção necessária, sendo que eu mesmo me negligenciei a esse ponto, para chegar a esse ponto. Então tudo isso começou a rodar na minha cabeça, sabe? Como que eu vou conversar com essas pessoas? Em algumas conversas foram muito mais difíceis que outras. No trabalho com certeza foi mais difícil, porque não tinha como lidar muito com isso. Foi meio que, que triste. Sabemos que você está com esse diagnóstico, mas a gente precisa que você continue. E eu entendi que eu também precisava. E muita coisa aconteceu meio que no mesmo período. Teve questão de relacionamento, teve o falecimento de um irmão meu, não foi de Covid, mas durante a pandemia. Então, assim, muita coisa se acumulou e estourou ao mesmo tempo. E eu não queria ser a pessoa que ia trazer mais notícia ruim para as pessoas ao meu redor. Tem esse certo estigma, sim, do burnout, porque é uma coisa mais recente de se conversar, de se dar atenção, de se analisar, de se olhar. E eu senti em muitas pessoas, em muitos olhares, que era frescura. Que, faz sentido isso daí. Dorme uma noite bem dormida de sono, que você vai conseguir voltar a trabalhar, que você vai conseguir voltar a fazer suas coisas. Tem alguns julgamentos que eles não vêm na hora, mas eles vêm um pouco depois. Um amigo que você acaba interagindo menos porque você não tá bem, que você acaba conversando menos, que você tá menos disposto a sair de casa. No meu caso, eu não queria ver ninguém, eu só queria entrar na casa do Patrick, do Bob Esponja, embaixo da pedra e ficar lá dentro e simplesmente ficar. Então, trazer isso para as pessoas ao redor vem um choque, e esse choque vem sim um julgamento,
Tiveram algumas pessoas que entenderam e que ficaram do meu lado, mas ainda assim as pessoas estranham a alteração de comportamento. Seu comportamento muda com tudo, com você e com tudo ao seu redor. Com certeza. E elas não necessariamente aceitam essa mudança ou o que causou essa mudança, Às ou elas vezes acham que vai ser algo temporário. E não é tão temporário assim, né? Pra mim, até agora está sendo, então fica bem difícil. Às vezes não é nem que não aceitam, elas não entendem. Pô, eu vi você falando e eu lembrei que quando eu era bem mais novinha, eu entrei num trabalho, o meu chefe, ele tava se recuperando de um processo de burnout. Eu acho que eu tinha uns 22, 23 anos na época, e eu não conseguia entender. Ainda mais na época, isso há, sei lá, 10 anos atrás, era muito menos falado, era muito menos aceito do que hoje em dia. E quando ele compartilhou a experiência dele, porque ele falou que ele abriu a empresa, porque ele tinha passado por um processo de burnout, ele ficou 3, 4 anos sem conseguir trabalhar, sem conseguir levantar da cama, e eu não entendi aquilo. Pra mim era um problema de gente rica, né? Eu lembro muito de pensar isso na época. E aí quando eu passei pelo meu processo, nossa, imediatamente a imagem, o rosto dele veio na minha cabeça. Eu me senti muito mal, porque eu conseguia sentir o julgamento das outras pessoas muito parecido com o julgamento que eu mesma fazia sobre ele quando eu era mais nova. Então eu também tive muita dificuldade de me abrir para os meus amigos, de me abrir para minha família. Eu nunca cheguei a sentar e ter essa conversa de verdade, tipo, olha, tô passando por um processo de burnout e tal. Algumas pessoas me acompanharam ao longo desse processo, então alguns amigos foram muito importantes porque me ajudaram, alguns me levaram no médico, alguns estavam lá do meu lado quando eu tava passando pelas crises mais intensas de depressão do período, mas a gente nunca chegou a ter conversas muito profundas, porque como eu falei, eu tinha construído esses escudos e essas barreiras, e foi muito difícil, tem sido e ainda é muito difícil quebrar essas barreiras e me colocar vulnerável para conversar com o outro. Então, a parte de conversar com as pessoas, de contar para as pessoas, foi muito difícil e ainda é, justamente por conta do julgamento, porque algumas pessoas, por mais que elas não tenham a intenção de te julgar, elas acabam te julgando. Elas acabam te julgando porque elas acreditam que é só uma questão, que nem você falou, de dormir uma noite bem dormida, tomar um banho e voltar, e elas não conseguem entender o que aconteceu, para que de repente você que era uma pessoa tão disponível, você que era uma pessoa que estava tão presente, não estar mais. E infelizmente meu traço tóxico aí é o de me isolar. Então eu vou me isolando, me isolando, me isolando, Nossa. né? Nosso traço tóxico. E a gente vai se isolando. Chega um momento que você se isolou tanto que você já não consegue mais se conectar com as pessoas. E aí entra a importância da vulnerabilidade. Eu li um livro, A Coragem de Ser Imperfeito, e foi a minha terapeuta que me indicou ler esse livro. Eu cheguei a ler ele quase até o final, e ela fala muito sobre que quando você ultrapassa, né, a vulnerabilidade, quando você tem coragem ali de se colocar vulnerável nas situações, o que você encontra através disso, o que você encontra depois disso, é conexão, é cura, são coisas muito boas, porque você se colocar vulnerável, às vezes, de explicar para um amigo que você não tá bem, às vezes você encontra julgamento, é doloroso, né, nem sempre existe uma garantia, mas você também, só atravessando essa vulnerabilidade, você pode encontrar, às vezes, uma conexão, você pode encontrar alguém que vai te apoiar, alguém que vai te ajudar, independente de qualquer coisa, sabe? Então, eu tenho lutado comigo mesma para conseguir entender a importância da vulnerabilidade, conseguir me colocar mais vulnerável nas relações. Lógico, entendendo aonde você tá pisando, por que você tá se colocando assim, como você tá se colocando, mas só quando você se coloca vulnerável, né? Quando você se sente imperfeito, porque ninguém é perfeito. Que nem a gente já falou também nos outros episódios, você só vai errar se você fizer. O medo de falhar, o medo de errar, o medo de ser julgado, às vezes te impede de fazer, te impede de atravessar esses caminhos. E aí eu tô tentando trabalhar esse processo dentro de mim, de me colocar mais vulnerável, de entender as imperfeições das coisas, de tentar, de errar. Tem sido essa a parte talvez mais complexa, porque dentro de todo o processo de recuperação existem muitos desafios. Estar vulnerável é o maior deles, porque assim como a gente já falou várias vezes aqui, você se encontra muito vulnerável quando você passa por um burnout. Então como que você vai se recuperar? Como que você vai voltar para o mercado de trabalho? Como que você vai voltar a se reconectar com essas relações que você perdeu ou que você se distanciou durante esse processo de isolamento, durante o processo de dor e de sofrimento? Acho que o processo de recuperação tem sido cheio de altos e baixos, e às vezes eu tenho surtos muito absurdos porque eu me vejo dentro de uma espiral que parece que não tem fim, mas eu tento falar pra mim mesma que é uma fase, apesar de ser uma fase longa e que teve vários altos e baixos, é uma fase. E você, como que tem sido pra você o processo de recuperação, meu amor? Eu acho que é a parte mais difícil, porque tem todo esse processo de vulnerabilidade que você falou, de você aceitar sua vulnerabilidade, que é muito difícil. A gente não vive numa sociedade
sociedade que valoriza pessoas vulneráveis ou pessoas que abraçam sua vulnerabilidade. Então, e se você luta contra a vulnerabilidade, se você luta contra aceitar o que aconteceu ou como você está, porque assim como a gente falou bastante aqui que as pessoas vão julgando a gente, em algum momento a gente começa a internalizar esse julgamento. A gente olha pro espelho e a gente se julga, e eu acho que isso dificulta muito. Você que está me ouvindo, se já praticou algum esporte ou se vocês têm algum tipo de hobby que se enquadra nisso que eu vou falar, mas vamos supor que você joga basquete por 10 anos da sua vida, e aí você fica uns 2 anos sem jogar. Quando você for voltar, não vai ser igual, vai ser muito mais difícil. Se até quando a gente tá fazendo uma corrida e para num semáforo, a gente fica dando aqueles pulinhos para não deixar o corpo aquecer, porque depois é mais difícil voltar pro estado do exercício, quando você tá num ponto em que você realmente congelou dentro do possível, né, porque a gente não conseguiu necessariamente parar de trabalhar, mas a nossa cabeça congelou, a gente foi entregando cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, e aí você se olha numa situação em que você precisa voltar a ter energia, você precisa voltar a se dedicar a certos aspectos da sua vida para que a cura aconteça. E ela tem que ser em paralelo com todo o resto da sua vida. Você não pode parar tudo que você está fazendo, pelo menos a gente não pode parar tudo que a gente está fazendo só pra gente se recuperar. Então, você tem que juntar os caquinhos e ir dando um passo conforme o que for possível, entendendo que você não vai conseguir entregar a mesma coisa que você entregava antes. Você sofre muito processo de dissociação, porque você já não se vê como você mesmo. Você não era assim, não era assim que eu fazia, não era assim que eu trabalhava, não era assim que eu curtia minhas amizades, não era assim que eu fazia nada. Então é muito difícil você, no seu rendimento mais baixo possível, você ir retomando todos os aspectos da sua vida. Na sua cabeça, ela estava acostumada a um outro processo, a um outro ritmo. Eu já dei uma pesquisada, já fui atrás, eu vi que tem casos de burnout e pessoas atingiram esse estágio em uma semana, um mês, um ano. Só que eu falo pelo meu caso e pelo da Jade, isso foi um processo de anos, e de acelerar, 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 até uma hora que você passou do limite do acelerador e para chegar onde chegou. Foi tão complexo ter que parar tudo da minha vida que quando eu vou retomar, eu já nem sei se eu ainda sou essa pessoa, se eu ainda gosto disso. Então eu gostava muito de jogar, eu falei no episódio de Burnout, eu não conseguia mais me ver sentindo qualquer tipo de alegria jogando, eu gosto de assistir anime, não conseguia assistir, gostava bastante de sair, de estar em qualquer lugar só pra bater papo com meus amigos, não tava nem um pouco afim de sair, só de pensar em ter que estar na frente de pessoas que eu gostava e elas verem esse Henrico diferente, que talvez é mais limitado, que agora tá recomeçando, que tá sequelado, aquilo pra mim já se tornava um grande processo ansioso. E isso vai impactando todas e qualquer área da sua vida, principalmente o trabalho, porque como não somos herdeiros, isso é uma coisa que não dá pra gente pausar. Não dá pra você igual de vez em quando com seus amigos, você tem uma fase introspectiva, some por um mês ou dois, depois você volta. Não, você tem que continuar lá trabalhando. Não conseguia dar continuidade em absolutamente nada, nada, nem tomar um banho eu não conseguia. Então, justamente porque você começa a ter diversas crises depressivas, porque você não se vê mais como uma pessoa que você era, você não consegue mais fazer o que você conseguia. Isso te dá cada vez menos motivação pra fazer qualquer outra coisa. Ai, sim, é muito difícil. Nós dois ainda tivemos a questão de que a gente recebeu o diagnóstico e a gente ainda continuou trabalhando. A gente foi pra Irlanda e na Irlanda também foi muito intenso, muito difícil, justamente porque a gente não tava bem, né? A gente tava sobrecarregado e a gente foi pra lá num período em que tava rolando guerra, em próprio país também não tava bem e tinha crise imobiliária, o custo das coisas estava muito alto. Então a gente já não estava bem. Aí a gente foi pra Irlanda como uma maneira de tentar se reerguer, tentar recomeçar, tentar fazer uma coisa diferente num lugar novo. E aí veio uma porradona também que só pesou ainda mais. Antes mesmo de ter tido o diagnóstico de burnout, eu tive o diagnóstico de depressão, provavelmente muito decorrente desse esgotamento. A sensação de estar depressiva e de ficar retornando pra isso várias e várias vezes me machucava muito e me machuca muito ainda, porque é o que você falou, você não se sente capaz de fazer as coisas que você fazia antes, você fica preso num looping de buscar o que você era e como você fazia e como você se relacionava. Você se culpa porque você tá preso nesse looping, você não consegue produzir, você não consegue trabalhar, você não consegue tomar um banho, você não consegue ligar pros seus amigos, você não consegue sair com ninguém, você não tem ânimo pra fazer nada, você não se dedica pro seu relacionamento, você não se dedica pra nada, a coisa vai se transformando numa grande espiral que vai te puxando pro fundo, e pro fundo, e pro fundo, e aí acontece uma coisa gigante que aconteceu, né, um bafão na nossa vida, que a gente conta em algum momento pra vocês, mas quando a gente tava começando a querer pôr a mão pra fora do fundo do poço, parece que vem a vida e dá um socão na sua cara e te derruba de novo lá pra baixo, e tá nessas crises depressivas, acho que pra mim é uma das partes mais complicadas. A sensação que eu tenho é que eu tô correndo numa esteira, sabe, que eu quero muito, que eu penso em milhares de coisas, e ainda mais eu sendo uma pessoa que tem ansiedade generalizada, eu tô o tempo todo pensando em possibilidades, pensando no futuro e pensando que como que eu vou conseguir fazer alguma coisa
lá na frente, sendo que eu tô travada, sendo que eu tô depressiva, sendo que eu tô confusa, sendo que já faz, sei lá, 4 anos que a gente tá nesse processo de tentar se recuperar, de tentar melhorar, e aí vem o diabinho falando no seu ouvido que, meu Deus, você já tá 4 anos nisso, e você não vai melhorar nunca, vai dar tudo errado, e aí vem os pensamentos bizarros na sua cabeça. Então, as crises depressivas, pra mim, tem sido a parte mais difícil, porque, óbvio, tem altos e baixos, tem dias bons e dias ruins, mas por isso que é muito importante buscar ajuda profissional. Agora, eu não tô conseguindo fazer terapia por questões mil aí, financeiras e tal, mas estar na terapia foi muito importante, e o processo terapêutico que a gente fez foi muito importante, tanto pra gente entender o burnout, entender que a gente estava passando por isso, entender que a gente estava passando por um período de esgotamento, entender o que tudo isso acarretava, entender essas questões de vulnerabilidade, estabelecer limite, entender que isso são fases, e por mais profundas e obscuras que sejam as crises depressivas, você tem capacidade de passar por elas porque você já passou por elas em outros momentos. Um acompanhamento psicológico, acompanhamento terapêutico vai ser essencial nesse processo. Então, é muito importante se observar e observar o quão paralisado e o quão profunda você tá dentro desses pensamentos. É só um profissional que vai conseguir ajudar você a elaborar, às vezes passar com um psiquiatra. A gente chegou a tomar medicação por um tempo, o psiquiatra vai te ajudar também, às vezes, a repor ali uma questão hormonal mesmo, uma questão química do seu cérebro para te ajudar a passar por isso e encontrar estratégias para você enfrentar. A gente tem tentado encontrar as nossas estratégias de enfrentamento para esse período da nossa vida, mas é aquilo, são altos e baixos. Tem dias que a gente consegue criar as nossas estratégias e seguir elas, então a gente está tentando voltar a ter uma rotina de exercícios já faz muito tempo, mas a gente não consegue, porque a gente não está tendo uma rotina organizada já há muito tempo. Então, organizar a casa pra gente tem sido talvez a nossa maior estratégia de enfrentamento atual, de falar, vamos organizar o nosso espaço, vamos ter um lugar que é acolhedor, que é aconchegante, para que assim a gente consiga startar todas as nossas outras estratégias. Agora, a gente tá gravando esse episódio, inclusive, na nossa casinha, sentado em cima do nosso colchãozinho. Ainda tem muita coisa acontecendo, postei hoje no Instagram, inclusive, que a nossa arara caiu. A gente tinha colocado a arara na parede, a gente finalmente conseguiu organizar as roupas, mas a arara caiu, e aí, quando você já tá meio que na merda, acontece uma coisinha, isso te arrasta, assim, pra um buraco, e às vezes você tem que fazer muita força pra não entrar, porque você pensa, meu Deus, é só uma coisa, tipo, a arara caiu, mas a gente vai pôr ela de novo no lugar. Mas aí, se você não fizer muita força, isso pode te levar pra um buraco profundo de tristeza e depressão e pessimismo, de meu Deus, nada vai dar certo, minha vida tá um caos, tá tudo errado, e aí eu fico lutando contra mim mesma pra não ter esse tipo de pensamento. Mas é muito difícil, é muito complicado. Não sei se pra você é assim também, mamãe, mas pra mim é muito difícil. Às vezes coisas muito pequenas me arrastam pra um vórtice de negatividade e de depressão. Tô muito triste. Eu acho que o burnout, a depressão, eles te deixam em estados que, às vezes, talvez você até regrida um pouco para uma fase um pouco mais adolescente, que você não tem tanto controle sobre as suas emoções, você não tem tanto controle sobre as suas reações, e tentar não se julgar por isso, porque você vai estar estranho, você vai estar agindo de maneira estranha, você vai reagir de maneira estranha, tentar se acolher o máximo possível dentro disso, ser o mais, como pode dizer, mais amigável com você mesmo, sabe? Você não é a mesma pessoa. Se acolher, né? Se acolher 100%, porque você não é a mesma pessoa. Primeiro, porque o tempo passou. Segundo, porque você teve um evento, você teve uma condição determinante que vai mudar o seu modus operandi dali pra frente, né? Então, quando a galera fala, o que que muda pós-burnout? Tudo. Absolutamente tudo. Tudo, tudo, tudo. Também pode ter um pouco aí de mix de crise dos 30 anos também? Pode ter, mas eu já vi pessoas que tiveram burnout mais jovens e mais velhas e que passaram pela mesma coisa, porque pensa em que tudo que você faz no seu dia a dia precisa de uma dedicação sua, de uma energia sua. Quando você burnout e você entra em depressão, que é muito comum, porque você vai se sentir mal por não estar conseguindo fazer nada, então isso vai te deprimir, e o que acontece é que você não se reconhece em nada, como a gente já falou antes e falou no primeiro episódio de burnout. Então você olha no espelho e você nem se reconhece. Eu mesmo, eu fiquei quase um ano sem olhar no espelho. Eu não queria me ver, eu não conseguia me ver, porque eu não reconhecia aquela pessoa que estava ali. Ai, nossa. Eu não falava sobre as mesmas coisas, eu não reagia do mesmo jeito para as mesmas coisas. E isso, até puxando um pouco, que a Jade falou um pouco antes do traço tóxico, que é de se isolar, isso se acentuava ainda mais com pessoas que eu sabia que me conheciam ainda melhor. Porque eu sabia que aquela pessoa ia ver que eu tava estranho e eu não ia conseguir esconder. Eu sabia que se eu falasse um A diferente, aquela pessoa, meu, tem algo de errado aí. E eu não queria isso. Eu não queria aceitar, eu não queria expor isso. Então eu queria guardar. E aí eu vou me isolando cada vez mais de pessoas que me conhecem melhor e que têm maior chance de, talvez, do meu lado, me dar um apoio, me dar uma ajuda. Vai acabar afetando esse seu relacionamento com essa pessoa. Isso vai afetar o seu relacionamento com o seu trabalho, por exemplo. Eu era uma pessoa tech boy, eu era o cara da tecnologia. Todo mundo que me conhecia sabia disso. Eu falava muito sobre tecnologia, eu consumia
consumia muito tecnologia. Se a gente for fazer uma comparação direta, eu estava todo dia, pelo menos 10 horas por dia com o computador na mão. Hoje, se eu uso 10 horas no computador num mês, é muito. O único momento em que eu uso o computador é em coisas relacionadas ao podcast. Seja para gravar, seja para editar, seja para fazer o roteiro ou qualquer coisa do tipo. E antes era uma pessoa que estava cronicamente no computador. Porque aquilo que eu falava, eu gostava de estudar tecnologia, eu gostava de trabalhar com tecnologia, eu gostava de jogar. E isso mudou totalmente a minha relação com isso, com a tecnologia em si, em todos os sentidos. Isso mudou até mesmo com as minhas perspectivas de futuro. Eu me imaginava programando, desenvolvendo um jogo, um aplicativo, um site que fizesse tal coisa, minha cabeça funcionava dessa maneira. E hoje já não funciona mais. Então mudou muita coisa. E o fato de mudar muita coisa, eu acho que dificulta ainda mais de você conseguir levar a sua vida, porque a sua relação com as coisas pré-burnout vai ser uma, pós vai ser outra. Então o que você precisa dentro desse momento? De novas perspectivas. Você precisa de fazer coisas novas. Você precisa mudar o seu ambiente para você poder ter novas oportunidades, novos momentos, novos sucessos, novas felicidades, etc. Só que é muito difícil você fazer essa migração, você fazer essa mudança de hábito, de rotina, de trabalho, de ciclo social. É muito difícil você fazer todas essas mudanças tendo ainda uma depressão muito latente. Pensou, primeira coisa, a gente tem que trabalhar. Vamos mudar a carreira. Bora. Vamos mudar a rotina. Vamos entender o que a gente quer fazer. Vamos achar novos hobbies. Isso foi um dos motivos pelo qual a gente fez um episódio sobre hobbies. Porque a gente precisava achar novas coisas que a gente se apegava para começar a construir uma nova imagem de nós mesmos. E tentar, através do que eu já fazia, de novas coisas que eu tô fazendo, como eu já falei antes, um dos meus primeiros próximos hobbies aí é a questão da horta, que agora que a gente tá finalizando a casa, eu vou dar mais atenção para lá. Isso vai me descobrir uma nova parte minha, uma nova vertente minha, para possibilitar um novo recomeço. Mas essa que é a grande treta. Você meio que vai mudar a sua maneira de ver e de viver sobre tudo que você fazia ou vivia antes. E achar coisas novas estando depressivo é quase que um contrassenso, né? Sim. Então, assim, eu tenho muito essa relação de entender que eu preciso de coisas novas para ter um novo recomeço. Isso, pelo menos, foi uma resposta que eu cheguei. E como que você vê essa questão de não conseguir fazer o que você gostava e ter que achar novas coisas para fazer e ter que entender essa nova perspectiva, entender esse recomeço, meu amor? Como que você tem lidado com essa nova fase, digamos assim? Eu acho que você conseguiu resumir bem, resumir entre aspas. Eu não sei resumir nada, gente. Eu falo muito, eu que tô me segurando demais. Isso é um ponto, né? A gente às vezes é meio prolixo, a gente às vezes meio que repete coisas várias vezes, então peço paciência, que como a gente já falou nos outros episódios também, a gente tá aprendendo a fazer isso aqui e a gente tá querendo compartilhar as nossas experiências pra se você aí que tá do outro lado escutando, se sinta acolhido, se te passou por alguma coisa parecida com isso, ou se conhece alguém que tá passando por alguma coisa parecida com isso, escute aqui a nossa experiência também e entenda que tem muita gente passando por isso também. A gente já falou também no episódio de burnout que a gente tá vivendo a geração burnout, a geração ansiedade, a geração com mais problemas psicológicos aí, e tem vários fatores para isso, e a gente também abriu um pouco mais sobre isso no outro episódio, mas sobre o que você falou, no geral, eu sinto que eu mudei tanto que eu não sei mais quem eu sou, eu não sei mais o que eu quero fazer, não sei mais o que eu quero ouvir, não sei mais o que eu quero assistir, e aí é muito difícil recomeçar, é muito difícil reconstruir alguma coisa, porque eu tô reconstruindo o quê? Né? Na verdade, eu não tô reconstruindo nada, eu tô construindo uma coisa nova, tô construindo uma nova pessoa, tô construindo uma nova carreira, tô construindo uma nova casa, tô construindo várias coisas novas e é meio inevitável pra mim bater um desespero de pensar, de cair na pressão da sociedade de meu Deus, eu tenho 32 anos e eu tô recomeçando agora, completamente perdida e sem perspectiva do que eu vou fazer no futuro, sabe? Mas eu tento me agarrar nisso que a gente já falou algumas vezes, que é, nunca é tarde pra você recomeçar. Você pode recomeçar quantas vezes você precisar. E o processo pra isso é fazer, porque a cura, ela vem enquanto você tá vivendo, né? E durante esses últimos anos, eu não tenho sentido, pra ser bem sincera, assim, muita vontade de viver, né? Os dias são todos muito parecidos, os dias são iguais, eu acordo, eu vou dormir com uma sensação de insuficiência, uma sensação de incapacidade, mas mesmo com essa sensação, eu tento resgatar a minha história, eu tento ver tudo que eu já construí, mesmo com todas as dificuldades, mesmo passando por processos depressivos, como a gente já falou, a gente recebeu o diagnóstico de burnout e a gente ainda trabalhou por mais 2, 3 anos sem parar. Então, eu consegui construir muita coisa ao longo de 32 anos da minha vida, mesmo com todas as dificuldades que eu passei. Então, o podcast é uma coisa que eu tenho me dedicado bastante, o Instagram do podcast, tentado descobrir coisas novas para trazer para vocês, tentado aprender mais sobre esse universo. Então, é um passinho de cada vez e tentando fazer essas mudanças, então, tipo, tentando ser uma pessoa mais saudável, tentando dar mais atenção para mim
mim mesma, tentando colocar, estabelecer mais limites. Acho que uma coisa muito importante que o burnout mudou pra mim, que o burnout me fez perceber, é que eu preciso estabelecer limites, eu preciso me priorizar, eu preciso me cuidar com carinho, eu preciso me acolher, eu preciso estar presente pra mim, assim como eu estive presente ao longo dos anos para as outras pessoas. Como a gente falou, a gente estava sempre muito disposto pro outro, mas a gente não estava disposto pra gente. E eu tô tentando fazer essa mudança de perspectiva, eu tô tentando derrubar as barreiras que eu construí ao longo da minha vida, eu tô tentando ser mais vulnerável com as outras pessoas, eu tô tentando me abrir mais, tanto que inclusive este podcast é uma tentativa e uma parte desse recomeço como uma forma de ser vulnerável, de compartilhar a nossa experiência, de falar abertamente sobre como a gente tá sentindo, né? Talvez seja difícil pra gente se abrir diretamente ali no X1 com os nossos amigos, mas compartilhar a experiência na internet criando conteúdo parece algo que tem funcionado pra gente como um lugar pra se abrir, pra passar essas mensagens e falar. Pra se você que tá ouvindo também tiver dificuldades de se sentir vulnerável, de se abrir com as pessoas, estiver passando por algum momento de depressão ou alguma coisa do gênero, estar perto de outras pessoas é importante. Lute contra o seu traço tóxico de se isolar, apesar da gente ter feito isso. Não é a melhor opção. Mas também respeite a sua energia e a sua, sei lá, baixa bateria social, né? Não dá pra gente se forçar a fazer uma coisa que a gente não consegue também, porque aí a coisa vai desandando. E como eu já comentei nesse episódio também, o livro Coragem de Ser Imperfeito é muito bom, porque ele fala bastante sobre esses conceitos de vulnerabilidade, vergonha, autocompaixão, e eles relacionam tudo isso a como você se acolher e entender esses conceitos, entender que estar vulnerável, entender que você pode ser imperfeito, entender que você se abrir com o outro tem sim o risco de você se abrir com o outro e o outro te julgar, mas também tem a possibilidade do outro te acolher, do outro te abraçar, do outro te ajudar, do outro estar presente pra você. Então eu acho que, não sei, posso ter me enrolado um pouco, mas pra mim esse recomeço tem sido muito difícil, mas ao mesmo tempo muito importante pra eu entender quem é essa nova Jade, quem é essa nova pessoa que eu quero construir, quais são os limites que eu quero estabelecer, pra não passar por essas coisas de novo, não ignorar os meus limites de novo e voltar pra esse lugar onde a gente tá agora. Que também não é uma garantia, né? Porque a gente pode daqui a 20 anos ter outro burnout, mas é isso, é entender que com essas experiências, encher a nossa malinha da experiência e fazer melhor com o que a gente tem. Acho que toda a ideia é construir essa resiliência, é entender que você está suscetível às questões psicológicas, digamos assim, a depressão, a ansiedade, burnout, não é uma coisa que estará com você somente em um momento da sua vida, elas provavelmente vão te acompanhar e, como a Jade falou, elas podem acontecer mais de uma vez. Nesse processo todo, é você entender da sua força, entender das suas fraquezas, se acolher bastante, mas tentar construir essa resiliência, tentar se lembrar do que você é capaz, daquilo que você já fez, do que você já conquistou, dos lugares que você já alcançou e comemorar essas pequenas coisas, porque você nunca sabe quando tudo vai capotar de novo, quando tudo vai ficar ruim de novo e você também não sabe quando tudo vai ficar bom de novo. Então acho que a parte mais interessante tem seus marcos temporais, o que aconteceu com você, o que você atingiu, você finalizou a escola, você finalizou a faculdade, você conheceu alguém muito importante, você É importante fez alguma celebrar. arte, exatamente, celebre tudo que você conquistou, por menor que seja, por menor que seja. Teve uma época em que eu comemorava com o pessoal do meu trabalho o fato de que passou mais um ano e a gente tava vivo, porque do jeito que as coisas estavam indo, nem isso a gente não ia conseguir garantir, ou algo do tipo. Então eu chegava com o Marquinhos e falava, pô, mano, a gente brindava assim, mais um ano e tamo vivo aí, tamo operando, né? Depois não ficou tão operando assim, mas ainda assim estamos vivos. E eu acho que essa é a grande questão, entender que muitas das coisas que deixam a gente depressivo e que gatilham ansiedades e que fazem com que a gente chegue no ponto de burnout são questões coletivas. Muito raramente elas vão ser questões individuais, que só cabem a você como indivíduo. É por isso que esse podcast pra gente foi importante, achar um jeito de ter uma nova profissão em que a gente pudesse compartilhar essas experiências para que outras pessoas compartilhem as delas e escutem a nossa e entendam que não é você o problema, não é com você o problema, é uma coisa muito mais genérica, muito mais abrangente o que está acontecendo. Entendo que não precisam ter vergonha também, e que, tipo, superar a vergonha das coisas que você. Não das coisas que você tá fazendo, mas superar a vergonha de maneira geral. Você não precisa ter vergonha de ter tido um burnout, você não precisa ter vergonha de estar
tendo crises depressivas ou episódios depressivos. Não precisa ter vergonha de tirar uma foto e postar na internet, sabe? Através de tudo isso, podem existir coisas maravilhosas. Quando você supera, quando você passa por isso, você pode encontrar lá do outro lado coisas muito legais, como se conectar com pessoas que estão ouvindo a gente e que vão, sei lá, se identificar com a nossa história, ou você posta uma foto e uma outra pessoa se sente encorajada a postar uma foto também, por exemplo. E acho que entender também o seu meio, porque às vezes o meio que tá te causando essa vergonha, porque tem pessoas que te julgam, pessoas que apontam o dedo e elas dificultam você construir essa coragem interna. Então fique atento. Se os seus amigos, se as pessoas em volta de você, elas estão incentivando essa vergonha, se elas estão às vezes gatilhando essa vergonha, e, gente, por pior que seja, às vezes a gente tem que saber encerrar. Seja uma amizade, seja um namoro, seja um casamento, seja o que for. Saber Se encerrar é aquilo chique. não tá te fazendo bem, se aquilo tá trazendo o seu pior, se às vezes é uma pessoa próxima de você que fica jogando na sua cara que você não consegue, que você não é mais o mesmo, em vez de ajudar. Então, às vezes, a gente precisa, sim, mudar o ambiente pra gente poder se recuperar, se curar. Quando a gente não consegue mudar nada, a gente muda a cor do cabelo, a gente muda a cor da unha, a gente muda o que dá. Mas a mudança, como a gente já falou também em episódios anteriores, ela traz novas possibilidades. E eu acho que conforme você vai passando por isso uma, duas, três, quatro, cinco, 15 vezes, que viver é isso, viver é quantas porradas você consegue tomar e ainda assim continuar levantando, e quantas vezes você vai cair, não importa no final das contas, o que importa é que você continue levantando. E isso vai construir a sua resiliência para daqui, quando você tiver 30, 40, 50, 60 anos, fala, meu, já passei por muita coisa. Não vai ser qualquer coisa que vai me derrubar, que vai me afetar. Não para você virar uma pedra insensível, mas em relação à capacidade de continuar fazendo, sabe? Então acho que se fica uma mensagem aí para esse episódio, eu acho que se abrace, se respeite, se entenda o que é uma questão coletiva e o que é uma questão individual. Às vezes não é só você que está passando por isso, não é culpa sua o que está acontecendo. Aceita a sua vulnerabilidade, entenda o que te traz vergonha e como superar essa vergonha, porque 99% das vezes vergonha é o que a gente acha que vai acontecer se a gente fizer alguma coisa pelo julgamento dos outros. Então se está com tanto medo de fazer algo porque esses outros vão se julgar, troca esses outros aí, que eles não estão te fazendo bem. E com tudo isso, entenda, coisas ruins vão acontecer. É questão de tempo, porque a vida é assim, e você tem que estar preparado para isso. Você tem que construir essa resiliência. E você só constrói quando você entende que isso pode acontecer. Então isso faz com que você celebre ainda mais os momentos bons, curta ainda mais os momentos bons, porque eventualmente vai vir um momento ruim. E aí no momento ruim, se for para chorar, se for para sofrer, sofra, chore, sinta isso, mas levanta a cabeça e vai para a Exatamente. próxima. Como um amigo meu costuma dizer, tudo na vida tem um prazo, até pra sofrer. Então, quando você cultiva essa coragem de ser uma pessoa imperfeita, de fazer as coisas e de não ter vergonha das coisas que você vai fazer e de entender, como o Henrique falou, que os momentos ruins vão acontecer, você se fortalece pra receber essas porradas e tá mais forte pra receber as porradas e saber que não é sobre você às vezes é só sobre a vida, né? A minha arara caiu, não é porque é por comigo, ela caiu porque caiu, o buraco tava muito largo ali e a bucha não segurou, entendeu? Então não é sobre mim, não é, ai meu Deus do céu, como a minha vida é uma merda. É, beleza, faça um furo menor da próxima vez. E aí você vai se fortalecendo com todas essas coisas pra conseguir enfrentar aí e viver uma vida plena. Uma vida plena não porque você vai estar sempre feliz, mas uma vida plena em tudo que ela se propõe. Viver os momentos tristes, os momentos felizes, os momentos medianos, aquele momento em que a vida é só a vida, sabe? No dia a dia. Então é isso, gente. Acho que a gente falou um monte aqui sobre várias coisas. Espero que você que está aí do outro lado tenha se sentido acolhido de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, se você tiver alguma coisa pra comentar, se quiser mandar só um carinho pra gente nos comentários, a gente vai ficar feliz de receber também. A gente está aprendendo a fazer esse formato, então espero que vocês tenham paciência e estejam gostando do que a gente tá fazendo. Esse é o nosso 10º episódio, então a gente tá muito feliz de colocar esse episódio no mundo. A gente ainda tem muita coisa pra aprender, tem muita coisa pra melhorar, mas tô muito feliz com esse filho que a gente colocou no mundo, porque ele tem sido parte essencial do nosso processo de recomeço, do nosso processo de recuperação e do nosso processo de cura para uma nova vida, uma vida plena. Então bora pros quadros, e hoje, como todo esse tema de burnout e depressão é um grandíssimo fio pra gente soltar, a gente vai entrar em acordo aqui de não ter fio pra soltar, porque dentro de tudo que a gente falou, já tem muita coisa aí que a gente tá lutando pra deixar pra trás, lutando pra olhar pra frente. Esse por si só bota fio aí pra ser solto. Então a gente vai se manter no fio pra segurar, pra gente acabar bem, acabar em alto astral, acabar feliz, certo? Então, seu fio pra segurar, meu amor. Para segurar, eu vou ser repetitiva e falar de novo do livro, então leia. Coragem de Ser Imperfeito é muito bom. Mas eu quero indicar X-Men 97, que a gente assistiu recentemente. Foi
muito legal, foi uma experiência muito divertida. A gente assistiu, eu, Henrico e Kelvin. Foi maravilhoso. Todos os comentários que a gente fez. Tô um pouco atrasada nessa indicação. Mas se você ainda não viu, se você for larda que nem eu, assista porque vale a pena. É muito legal, muito nostálgico e muito LGBTQIAP+. Adorei. E você, meu amor, qual que é o seu fio pra segurar? Qual a sua coisa boa? Bom, meu fio pra segurar, a gente ainda não foi. Eu estou morrendo de saudade. Faz muitos anos que eu não vou a uma. E com certeza desse ano não passa mais uma quermesse. Estamos em junho, festa junina. Eu adoro a festa junina. Acho uma coisa sensacional. Um patrimônio cultural brasileiro aí. Do jeito como a gente faz. Das comidas, das barraquinhas, da música, de dançar, de tudo. Eu sou muito fã, sou fanático. Gosto bastante. Tô morrendo de saudade por uma. Por questões de pandemia, Covid, depressão, viagens e afim, eu não vou a nenhuma há 4 anos, coincidentemente ou não, olha só. Mas estamos aí de novo nessa fase do ano, nesse momento do ano. Eu estou muito feliz por isso e eu quero estar em uma para poder curtir um pouquinho, ir numas barraquinhas e comer as comidinhas, que é o melhor de tudo. Então, meu fio pra segurar, com certeza, é a festa junina. Então é isso. Tem alguma coisa mais pra falar, meu amor? Segue a gente em todas as redes sociais. Exatamente. Nós somos o Solta Esse Fio em todas as redes sociais. Segue a gente. A gente mudou o nosso horário de lançamento, então agora a gente sai toda quinta-feira às 6 horas da manhã, que é pra você ter companhia pra ir trabalhar. Então, se você quiser ouvir a gente indo trabalhar, voltando do trabalho, lavando uma louça, me conta também o que você gosta de fazer enquanto você tá ouvindo a gente. Agradecimento à Babi, que sugeriu essa ideia e realmente a gente abraçou. Muito obrigado, Babi. Sim, muito obrigada, Babi. Ela já tinha comentado que ela gosta de ouvir no trabalhar, então a gente mudou pra 6 horas da manhã pra abraçar todo mundo que quiser ouvir a gente indo pra trabalhar. E é isso, me conta aí o que você faz enquanto você escuta os episódios. Não deixa de seguir e avaliar a gente. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, por favor, isso ajuda muito a gente a divulgar nosso trabalho. Se você tiver condições, nós já temos as nossas campanhas no Apoia-se e na Aurelo, então vem fazer parte da nossa turminha, que em breve a gente vai começar a postar conteúdo exclusivo para os nossos apoiadores lá. A gente vai começar a gravar esse podcast aqui em vídeo. Os primeiros que vão ver vão ser os apoiadores. Algumas versões estendidas, algumas fofocas aí da nossa vida que a gente vai colocar pra lá. Se você quiser mandar fofoca também, a gente pode ler por lá. Então, basta procurar no Apoia-se e na Aurelo por Solta Esse Fio, que você vai encontrar lá as nossas campanhas, ou no link das nossas redes sociais. Lá no Instagram tem o link na bio, que te leva direto pra lá. Muito obrigada por ter chegado até o final de mais esse episódio. Espero muito que você tenha gostado. E se você chegou até aqui, qual emoji as pessoas devem comentar, meu amor? O emoji do coraçãozinho pegando fogo. Isso, comente um coraçãozinho pegando fogo, tanto aqui embaixo, na caixa de comentários que tem do Spotify, quanto nas nossas redes sociais. Vou ficar muito feliz de ver os comentários de vocês e saber que a gente não está falando sozinho, tá bom? Um beijo. Tchau.